Fala pessoal, eu sou o Chris Gertner. Eu sou o Vitor Belo. Em associação à Central das Escrituras, sejam bem-vindos ao podcast De Repente Tranque, um bate-papo sobre experiências missionárias. Quando o missionário tá com saudade de casa e tá quase com as malas prontas para ir embora, a gente brinca e diz que ele ou ela está tranque. Sim, tranque vem do inglês trunk, que significa mala. Isso, só que nesse podcast vai ser ao contrário. Nós vamos ouvir experiências missionárias e aí ficar com aquela saudade da plaquetinha. Com aquela vontade de arrumar as malas e voltar para a vida de um missionário. Então, bora ficar? De repente, tranque. A nossa convidada dessa semana é a nossa amiga, a Evelyn Alves Davidson. E aí, Evelyn, seja bem-vinda. Obrigado por topar vir aqui. A gente está muito animado. Não, o privilégio é nosso. A Evelyn na missão foi a Sister Alves, uma amiga de muitos anos. A gente está bem contente que ela veio aqui antes. Mas, Evelyn, só para começar, você poderia se apresentar para nós? Contar um pouco de quem você é? Sou a Evelyn Alves, agora Evelyn Davidson, né? Esses últimos anos me casei, troquei de sobrenome. Bom, tô aqui nos Estados Unidos, agora tô morando na Flórida, já tem 11 anos que moro aqui. Então, me mudei, eu sou de Macaé, no Rio de Janeiro. Não sou carioca da gema, mas eu sou fluminense. Nascida no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, nasci em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. E me mudei pra cá, para os Estados Unidos, quando eu tinha 18 anos. E daqui eu mandei meu chamado e voltei pra missão em João Pessoa, na Paraíba. Melhor lugar do mundo. Amo. Que época Exatamente. você serviu, Evelyn? Oi? Que época você serviu lá em João Pessoa? Eu servi 2015, fevereiro de 2015, a agosto de 2016. Tem tempinho já, gente. Passa rápido, hein? E gente, só para vocês conhecerem a Evelyn mais um pouco, eu vou pedir para ela contar. Evelyn, você casou com o Mitchell Davidson, né, um Sim. americano. O sobrenome agora é Davidson. Você tem duas filhinhas lindas. Sim. Quando a Estela... Eu acho que era a Estela, né? Antes de vocês decidirem... Era a Isabela, a primeira. Isabela. Então, conta... Antes de vocês decidirem o nome Isabela para sua primeira filha, que nome que ele estava tentando te convencer a colocar na sua filha? Então, ai meu pai. Eu acho que nem o Vitor sabe dessa. Eu não sei Acho que dessa o não, Vitor tô também curioso. não sabe. Que tipo assim, né, quando a gente tem o filho, a gente fica naquela expectativa, né, de saber que nome que vai dar pro filho e tal, naquela coisa. A gente sabia que era uma menina, então a gente tinha uma lista de meninas, nome de meninas. E aí o Mitchell foi e falou, vamos colocar Harley. Aí eu fiquei, ok. Aí, tipo assim, cada nome que ele vinha, que ele falava pra mim, eu falava, vou pensar. Aí eu passava a semana toda pensando. E esse nome eu falei, nossa, eu conheço algumas Harleys, né? Então, quem sabe? Aí eu passei a semana toda ponderando, de verdade. Acho que dá. Aí eu fui e falei, olha, acho que Harley dá certo, gostei do nome. E ele começou a rir da minha cara. E eu, tipo, não entendi por quê. Vocês já entenderam por quê, mas eu não tinha entendido por quê. Aí ele falou pra mim da marca, né, de moto, não sei o que. Eu falei, o quê? A Harley Fiquei Davidson, muito né? brava. Porque passei, tipo, uma semana inteira, sabe, pensando nisso, não sei o quê. E do nada ele vai e fala, tipo, eu realmente não conheço marcas, dá pra perceber, né? Assim, de veículos, de tudo isso e... Enfim, até hoje ele fica me zoando. Então, o nome da Isabela foi quase Harley. Pô, ia ser demais. E é ótimo que aí a gente dá uma pausa para os nossos patrocinadores, a Harley Davidson. Não, tô brincando. Exato. É zoeira. Imagina, legal. estaria milionária aí, cheio de patrocínio. Mas, Evelyn, a gente ama... Olha, gente, a Evelyn não tem como não dar risada pra ela. Eu acho que é minha esposa que começou a brincadeira de que a Evelyn é prefeita do mundo. Que todo mundo conhece a Evelyn, e se você quer que alguma coisa aconteça ou quer divulgar alguma coisa, porque todo mundo ama a Evelyn. Ela é muito amável, todo mundo quer ser amigo dela. Então,
vai ser legal aqui hoje. Evelyn, nós temos umas perguntas de quebra-gelo aqui que a gente quer fazer com você. Primeiro, você comeu alguma coisa ruim na missão, alguma coisa esquisita? Gente, posso dizer que eu comi sim. Comi. Algumas coisas, assim, foram diferentes, que até dava pra engolir. Por exemplo, língua de boi. Ok, nada, né? Eu já vi pessoas que, né, comem língua de boi e tudo. Comi, senti o gostinho e falei, ok. Não odeio, mas também não é uma coisa que eu vou ficar pedindo pra alguém fazer pra mim. Mas acho que o que realmente mais foi um prato bem, assim, exótico, posso dizer assim, que eu não vou repetir nunca na minha vida. É um prato chamado picado de bode. Picado de bode? Picado de bode, gente. Não sei se já comeu, não sei, Vitor, você que serviu no Nordeste. Comeu já? Comi lá na Bahia. Uhum. Na Bahia, e aí? Comi Tu também. gostou? Sim. Gente, Não senti firmeza não, hein? Pra mim, assim, foi assim, o mais exótico, digamos assim, que eu comi, sabe? E aí eu lembro que, pra não, né, desagradar a irmã que fez com muito carinho, tadinha, eu só meti pra dentro e engoli. Toda vez que eu comia alguma coisa que eu não gostava, eu só engolia, sabe? Mas você sabia que era bode? Sabia, porque no dia anterior, eu acho, o irmão me ligou perguntando que tipo de comida que a gente queria. Só que, tipo, eu sou uma pessoa que, como missionário, eu nunca vou falar. A gente fica sem graça. Ó, faz uma picanha aí. A gente não... Tendo arroz... Imagina, gente. Eu não ia, tipo, não é de mim, não é da minha personalidade, sabe? Então, eu falei, não, irmãos, faz o que você quiser, né? E tudo, a gente vai ficar feliz de qualquer jeito. Aí ele falou, sister, eu vou fazer uma comida muito diurética pra vocês. Vocês vão amar. E tal. Aí eu falei, ok. Ele falou, picado de bode. Só que aí, tipo, quando eu falei, eu até repeti aquilo, minha companheira tava do meu lado, tinha um irmão do meu lado, que a gente tinha um pouco mais de afinidade, né? A família dele. E ele escutou essa conversa que a gente tava tendo, né, com o almoço do dia seguinte. E aí ele falou, aí eu falei picado de bode. Aí o irmão, o irmão, né, que tava junto, falou, vocês não vão gostar. Corre. Foge não dessa. Vão gostar. Mas o que eu vou fazer, gente? Eu não tinha o que fazer. Eu sou muito assim, tipo, de boa, assim. Eu nunca vou ficar dizendo que eu não gosto, assim. Aí, quando a gente chegou lá, eu, né, vi o prato e tinha um negócio meio tipo de sanguinho, sabe? A cor. Acho que ele falou, esse vermelhinho é tipo do sangue. Sei lá. Só sei que foi... Eu não lembro se foi... Não foi no dia do meu aniversário, não foi não. Mas, enfim, foi isso. Coloquei pra dentro e acabou. Mas, assim, a sensação, assim, eu não gosto da textura, sabe? Não é uma coisa que eu gosto, não. Tem uns pratos, assim, que eu prefiro ficar um pouco distante. Eu lembro quando eu comi... O meu lema na missão com comida é eu só não posso pensar no que eu tô comendo. Eu vou comer sem pensar. Desligar o cérebro e comer. Aí eu fiz, não gostei, mas deu pra engolir e foi tranquilo. Mas também não foi um almoço inteiro. Eu só, tipo, cheguei e a irmã ofereceu um pouquinho pra gente. Já era noite, eu acho. Então não tive que encher minha barriga disso. Então o seu foi mais pesado. Sorte a sua. Eu acho que ele até ofereceu refrigerante, aí só tomei assim, sabe? Mas, sabe, coitados, eles tinham intenção maravilhosa. Eu amo muito eles, lógico. Assim, eles eram maravilhosos, mas por isso que eu não queria desapontá-los, né? De falar nada. Então foi isso. Mas picada de bode, nunca vou me esquecer. Então, mas tiveram coisas boas também que eu comi. Qual que é uma coisa boa? Vai falar um exemplo de uma coisa boa. Gente, quem serve no Nordeste, né? Quem mora no Nordeste sabe que cuscuz é vida. Cuscuz é vida. Então, o que eu mais assim amei, tipo, cara, eu cresci no Rio, né? Nasci e criada no Rio. Pelo menos com a minha família não era nunca uma coisa que eu tive na minha casa. Eu sabia da existência do cuscuz, mas, tipo, eu nunca comi assim, sabe? E na missão, o que eu mais comi foi cuscuz. E eu amo cuscuz, e de toda maneira. Com queijo, com frango, com carne, só com manteiga, com ovo. O teu marido Mitchell, que é americano, já comeu cuscuz? Gente, desde o namoro eu fiz cuscuz pro Mitchell. O Mitchell ama. Ele ama? Ele ama.
Tipo, ele nem Cuscuz serviu bem missão no Brasil. feito. E ele me pede cuscuz, sabe? Tipo, ele pede, vamos fazer cuscuz. Ele ama cuscuz, é engraçado demais. Que teu marido fez missão na Guatemala, né? Acho que não tem. Nicarágua. Nicarágua, isso. Longe do cuscuz. Então, Longe do cuscuz. mas eu acho que o Vitor tem uma outra pergunta aqui. Eu queria saber de João Pessoa, qual que é uma expressão ou alguma gíria típica de onde você serviu? Bom, eu não sei assim dizer exatamente se é típica de lá, né? Além do oxe, oxente, né? Que a gente fala, tipo, que eu falo naturalmente. Até tipo, hoje. gente, eu falo. O povo me zoa, tipo, cara, é normal. É muito engraçado. Agora eu não vou falar porque fica muito automático, mas, tipo, quando eu tô com nordestinos, por exemplo, eu me transformo, assim. Não sei se é com você assim também, Vitor. Mas, enfim, além do oxe, oxente, né? Que é uma coisa normal, assim, acho que do Nordeste. Eu lembro que... tá. Algumas pessoas falam assim, apoie, tipo, apoio é apois, sabe? Eles falam apoio. A gente não lembra. Tipo assim, a gente tava conversando e eu falo, fulano chegou às 7 horas da noite ontem. A pessoa fala, pois ele falou pra mim que chegou às 6. Não sei se faz sentido. Apois. Faz sentido. Pisa. Não precisa fazer, faz sentido, mas nem precisa fazer sentido. Não precisa fazer sentido, é verdade. Gente, expressões. Não faz sentido. Tá vendo? Mas é que eu não. Mas uma peia. Vou dar uma peia nesse moleque. Uma peia? Bater, né? Tipo uma surra? Tipo, e também eu lembro boizinha. Tipo assim, literalmente boizinha. Chama aquela boizinha ali. Uma menina. Tipo menina? Exato, boizinha. Cara, eu ficava muito brava. Eu falei, gente, vocês estão estragando o inglês, cara. Tipo, já que você quer falar com o inglês, você fala girl, né? Ou, sei lá. Então, a língua de boi, a língua de vaca lá é a língua de boizinha? Basicamente. Língua de boi, língua de boizinho? É a piada de pai. Piada de pai. Evelyn, então vamos conhecer mais um pouco da sua história. Uma coisa que eu sempre achei muito legal na sua família é que é uma família muito unida e uma família muito missionária também, os seus pais, né? Então, conte pra gente o início missionário do seu pai, da sua mãe e como eles acabaram se conhecendo e como que a obra missionária fez parte da vida deles. Tá. Eu tenho o costume de falar que eu sou fruto da obra missionária. Aí eu falo, literalmente. Até na missão eu dei alguns discursos falando sobre isso para incentivar os missionários, porque eu sei de como é do outro lado, né, pelas experiências do meu pai, né, então, tipo assim, dar um resumo, assim, da história dos meus pais. O meu pai, ele se batizou na igreja com, acho que 19 anos, né, então ele já tava, né, mais velho. Em Macaé? Tal. Sim, em Macaé. E ele só escutou os missionários porque ele quebrou o pé. Porque os missionários sempre tentaram atrás dele, mas ele sempre dá um jeito de sair, sabe, de se conversar, enquanto os missionários ensinavam a família dele, né, as mestizas, a minha avó e tudo. Então ele quebrou o pé e ele não tinha por onde correr. Então ele teve que ficar em casa e ele não tinha por onde correr. Ele escutou os missionários e, enfim, decidiu se batizar e tal. E aí ele foi pra missão em São Paulo Norte, de 86 a 88. E aí, a primeira família completa, assim, que ele ensinou, né, que ele batizou, uma família brasileira. Desculpa, japonesa. Eu falo, brasileira no Brasil. Uma família japonesa. Que achado. Exato, que achado. É a família Muramaki, que todo mundo, tipo, que conhece eles fala, não acredito, você vai batizar eles. Alguns missionários da minha missão, por exemplo. Enfim, deixa eu voltar. Aí, ele, né, o filho mais velho dessa família, né, com o tempo ele resolveu servir uma missão também. E aí, ele foi servir missão onde? No Rio de Janeiro, certo?
Até meu pai continuou a missão dele, voltou para casa e meu pai encontrou ele já como missionário. Ah, legal. Né? E aí, meu pai morava em Macaé. E esse missionário, ele estava no momento servindo numa cidade que é Campos dos Goytacazes, que é ali indo para o Espírito Santo, que é lá, logo mesmo, realmente no interior do Rio de Janeiro. E aí ele, né, ensinou outras pessoas e tudo. E aí essa moça que ele ensinou, ele estava, né, acho que começou a ensinar ela já no final da preparação dela, né, ela foi batizada. E logo depois, numa atividade na igreja, que Macaé e Campos sempre faziam atividades juntas. Eram distritos, né? E aí, logo na igreja, meu pai conheceu essa moça. E essa moça é minha mãe. Só que, nesse meio período que eles estavam namorando, ela resolveu servir uma missão de curto prazo, porque na época a missão Rio de Janeiro estava precisando, né, de membros para poder ajudar, né, de sisters e tudo. E a minha mãe foi crescida assim numa família, nossa gente, muito assim rígida, né? Ela perdeu o pai com 11 anos de vida, então ela de idade, então assim, tipo, ela só foi criada junto com as minhas tias, né, com a mãe dela, assim, sem um pai, assim, então ela estava sempre muito rígida a criação dela, e ela não podia nem sair de casa direito. A minha avó era bem assim, chatinha. Controlava tudo, Controlava demais, assim. E, assim, a história pra minha mãe serviu uma missão de curto prazo, foi muito louca. Mas ela acabou indo, né, contra tudo e todos. Inclusive, pra ela ser batizada, ela teve que fingir que estava indo pro cinema, né, porque senão, nossa, gente, senão ia dar ruim. E aí, ela acabou indo servir uma missão de curto prazo, entendeu? Então, o LZ dela era o missionário que tinha batizado ela. Nossa, né? cara. E o missionário que meu pai, no caso, batizou, né? O converso dele. Caraca. Então, o seu pai vai de Macaé, Rio de Janeiro, para São Paulo, ele batiza essa família, o filho mais velho dessa família, que também tinha idade de missão, tinha uns 18 por aí, ele vai ser missionário lá no Rio de Janeiro, ele batiza essa moça, que teve que mentir pra avó, que tava indo no cinema, Sim. que essa moça é sua mãe. Aí... Minha mãe. Nossa, cara, imagina você batiza um rapaz e esse rapaz vai batizar sua futura esposa. Muito louco. Muito né? legal. Bem legal mesmo. Assim. Então, o seu DNA sempre teve a obra missionária ali. Sempre. Gente, porque o que acontece? Hoje nós temos um templo no Rio de Janeiro. Mas, na época, não tínhamos. Então, o que acontece? Todas as nossas férias de infância mesmo eram para onde? São Paulo. Então, era caravana. basicamente, as caravanas do templo. A gente ia no nosso próprio carro para poder aproveitar São Paulo. Por quê? Meu pai sempre visitou os conversos dele. Sempre. Legal. Então, basicamente, eu cresci com os filhos dos conversos dele. E a gente tem uma proximidade como se fosse até de família mesmo. Então, eu vivi tudo. Eu vi os frutos do trabalho missionário na minha vida, através do exemplo do meu pai de missionário, né? E eu lembro que, às vezes, a gente sempre, né, ia visitar as famílias, né, que ele batizou na aula deles, ou a gente almoçava, era uma briga. Você tem que almoçar aqui hoje. Já tô almoçando em fulano. Aí tinha que, tipo assim, organizar os compromissos para poder ver todos. E às vezes ele dava testemunho na aula, o pessoal dava testemunho falando, esse homem me batizou e tal, sabe? Eu super, assim, felizes e gratos, sabe? Então, eu sempre vi que realmente o trabalho missionário dá frutos, assim, eternos. Porque essa família é um exemplo, né? De tantas pessoas que eu conheci, que meu pai conheceu e tudo. Essa família depois cresceu, né? As mulheres casaram, né, com membros da igreja, os meninos fizeram missão, se tornaram líderes na igreja. Como eu falei, alguns missionários que serviram comigo foram designados pelo presidente da estaca que meu pai batizou, que é esse. Que legal. Então, tipo assim, eu sempre vi, assim, com os meus olhos mesmo, como era importante, sabe, a obra missionária. Eu tinha muito orgulho. Era muito legal. Eu acho que é normal quando a gente é criança ver que nossos pais são heróis, né? Mas poder ver o fruto de uma obra missionária que nosso pai fez deve ter sido algo muito gostoso para você. Imagino que isso foi uma grande influência para você quando você decidiu
fazer uma menção. E eu queria que você contasse um pouco sobre isso, porque a gente morava lá em Provo, né? Eu, a Evelyn, o Davi, o Douglas, nossos amigos, nosso círculo de amigos, a gente fez um baile onde eu conheci minha esposa, a Andressa. Sim. Então eu e a Evelyn, eu sempre corria pra Evelyn pra fofocar da vida ali, na época que a gente era solteiro. E aí, e a Evelyn, exatamente, pedir dicas, dar dicas. A Evelyn, gente, ela era muito popular, né? Todo mundo, ela sempre estava em festa, ligava pra ela, igual você falou do seu pai, que era muito concorrido, todo mundo queria ele. Verdade. Isso é de família, que você era assim lá em Provo. Nossa, você era assim lá em Provo. Daí os seus pais foram morar lá, daí você ficou tão feliz que agora a sua família estava morando lá em Utah. Daí um dia ela fala, gente, eu vou fazer missão. E eu, não vai nada. Isso aí é papo. E eu falei com a tua mãe, falei, Denise, o que é essa história? Ela falou, ela tá maluca, ela não vai fazer missão. Ela vai esquecer dessa história. E não esqueceu, né? Depois todo mundo viu, não, é de verdade, foi uma coisa com convicção. Ela sentiu que é pra ela fazer uma missão, vamos apoiar, respeitar e fazer o nosso melhor, né, pra ajudar ela. Então conta pra gente a sua versão dessa história. O que te levou a querer fazer uma missão? Sim. Então, é interessante, né? É meio até contraditório, né? Porque, como eu falei, eu cresci vendo os frutos da obra missionária e tal, achava lindo, né? Meu pai sempre contava para pesquisadores, a gente ia em família, junto com os missionários, cantava coral, fazia coral, cantava hino de Natal. Era lindo. Só que, no meu interior, eu nunca tinha desejo de ser uma missão. Nunca. Eu passei a minha vida inteira com o desejo de estudar. Eu estudei muito no Brasil, já tinha uma formação já com 17 anos. Eu sempre tive desejo de estudar e ter uma família. Eram, assim, as duas maiores, assim, ambições que eu tinha na minha vida, sabe? Então, a missão para mim era uma coisa linda, que eu sempre apoiei, achava maravilhoso. Mas, assim, talvez pela minha timidez, assim, eu não tinha aquela ambição de, tipo, tá lá batendo porta, sabe, no calor, assim, tipo, não era uma coisa que eu queria. E aí, o que acontece? Eu me mudei para os Estados Unidos, né, com 18 anos, e aí eu comecei a andar com os meus próprios pés. Eu não tinha meus pais para poder bater na minha porta, sabe, tipo, me chamar para ir na igreja, nada disso, eu tinha que... Só era eu e eu. Tinha algumas amigas, né, que moravam junto comigo, mas, assim, era isso. Então, com o tempo, eu fui começando a realmente colocar em prática aquilo que eu sempre aprendi a minha vida inteira, né? Fazer jejum, sabe? Coisa assim, sem suporte de ninguém. Era só eu e tal. Aí, o que acontece? Eu fui pra faculdade, né? Eu estudei na LDS Business College, agora se chama Ensign College, lá em Salt Lake, né? E aí, como é uma faculdade da igreja, a gente tinha aulas de religião, né? O instituto. E quando a gente tinha essas aulas, eu lembro que eu sempre escutava comentários tão bons, sabe? De alguém que serviu missão, falava, na minha missão aconteceu isso e tal. Experiências assim que eu ficava, nossa, que legal que essa pessoa, né, teve essa experiência e tal. Então, com o tempo, eu fui vendo que o Cris era um dos amigos, né? Que era um missionário retornado, que o Cris tinha acabado de chegar da missão e a gente se conheceu. Eu estava sempre ao redor de pessoas que serviram a missão, eu sempre via o exemplo delas, né? As coisas que elas falavam, o aprendizado delas, a maturidade delas, e era uma coisa que eu admirava nos meus amigos, né? E aí eu comecei a sentir no meu coração, tipo, nossa, eu podia fazer isso também, sabe? Tive experiências dentro do templo, assim, né, de batistério, que eu, sabe, que o Senhor falava comigo. Tive várias experiências. Ou algumas pessoas falam comigo, você serve missão onde? Eu, não serve missão. Não, tipo, sabe? Eram umas vozes, assim, que chegavam até mim, através de outras pessoas, que eu começava a me imaginar, nossa, eu também podia fazer isso, não é tão difícil, sabe? E outra coisa, eu também ajudava, na época chamava o TRC, no CTM. Eu andava do meu apartamento, subia aquela avenida inteira ali do estádio da BYU, andava até o CTM para poder praticar com os missionários, né? Eu voluntária, somente voluntária, eu fazia pelo Skype na época.
Nossa, gente, tão velho. Pelo Skype. E era para praticar o português com os missionários americanos, Com os missionários, que estavam aprendendo português. Isso. Legal. Porque estavam indo servir no Brasil. E aí eu sentia, sabe, aquele. E aí eu perguntava para as sisters, às vezes que eram sisters, quantos anos vocês têm? Ah, eu tenho 19, porque já tinha mudado a idade, né? Sim. Ah, eu tenho 19, não sei o que. Nossa, eu tenho a idade delas, eu podia também estar fazendo isso, sabe? É que eu acho que mudou em 2013, né? Por aí, Mudou, 2013. Não, 2000, Que mudou em 2012. Foi antes. Que o presidente Monson abaixou de 21 para 19. Daí, uma explosão, um monte de sister nova. Em 2012, exato. E eu me mudei pra cá em dezembro. Só que, em abril desse mesmo ano, 2012, o meu bispo, que ele é falecido hoje, ele chegou pra mim e falou, você vai ser uma missão. Aí eu até parece, bispo. Literalmente não era uma coisa que eu tinha desejo mesmo. Passou o tempo, né? E aí foi isso, eu acabei... Aí o que acontece? Minha família acabou se mudando pra cá. Pra gente ficar próximos. Pra Utah. Pra Utah. Pra gente ficar reunidos, assim, sabe? E aí, do nada, no caso, esse sentimento estava sendo desenvolvido no meu coração aos poucos, sabe? Mas aí, quando eu realmente reconheci que não era somente uma coisa qualquer, realmente era uma vontade e era o Espírito falando comigo, meus pais já tinham se mudado. Eu estava no meu primeiro semestre da faculdade, então eu conversei com meus pais e eles ficaram tipo, como assim? Claro que eles sempre vão amar a obra missionária, mas como eles se mudaram por minha causa, eles falaram, poxa, você podia ter me falado antes, a gente não precisava você ter se mudado pra cá. Se for pra gente ficar longe, né? Então, por que você... Com tuas duas irmãs, minha mãe ficou brava, né? Por isso que ela falou... Eu me lembro, Foi bem, assim, chocante. Aí, mas, assim, minha mãe falou assim, deixa que ela se vira. Se ela quer ir, vamos ver se ela quer ir mesmo. A minha mãe tava preocupada se eu não tava indo mais, tipo, como Maria vai com as outras. Né? Só porque todo mundo modinha. Missão, por modinha, né? E eu compreendo e eu, né, respeitei, né? Mas logo depois eles viram que realmente eu tava falando sério. E aí alguns amigos, como Cris, tipo, não levavam a sério, mas falavam, não, é sério. E aí eu fui me preparando, tirei meu siso, aquela preparação toda. Eu me lembro do siso, que você foi no dentista. Eu falei, nossa, peraí, eu acho que ela vai mesmo. Eu acho que ela vai mesmo. Tirar o siso tirei os 4 de vez. Nossa. Tirei os 4 de vez, assim. E você fez aquela coisa em Utah lá que é de graça? Ou que você ganha dinheiro? Ou não? Não. Eu fui na Roseman University, lá em South Jordan, que eram estudantes. Eram estudantes tirando meu siso, gente. E eu não sabia, eu não tinha me tocado. Olha a vontade de fazer missão. Sim, cara. Mas assim, foi isso. E aí eu fiz, inclusive, antes de eu abrir meu chamado, uma noite antes, eu sonhei. Que na verdade, tipo assim, quando eu decidi que eu serviria uma missão, eu falei, cara, eu quero ser uma missão, tipo assim, no sol, debaixo do sol, pegar chuva, tipo aquela coisa. Não quero carro, não quero smartphone, não quero nada. Eu quero servir no Brasil também. Eu quero o Brasil, isso que eu ia falar. Ou seja... Eu queria servir no Brasil, né? Na verdade, pra mim era onde mandares irei. Com certeza eu confiava no Senhor. Mas no meu interior... Só que... Mas eu tinha vontade de servir no meu Brasil, porque eu queria voltar, sabe? Pro meu povo, pra minha cultura. E só compartilhar com eles, sabe? Sobre o Evangelho. E aí, na noite anterior, eu sonhei exatamente com a abertura do meu chamado, que ia ser no dia seguinte, né? Era uma gente na minha casa. Aí fala, né? Você foi chamada para servir na missão. E aí... na missão Brasil. E o sonho acabou. Então, eu meio que eu já sabia que eu ia servir no Brasil. A primeira metade ali você já pegou, então, que ia ser Brasil. Exato. Eu estava bem feliz. Inclusive, você estava mostrando pra mim, mais cedo, uma foto. Você tem aí? Tenho. É que eu tava vendo minhas escrituras da missão, o símbolo da missão, onde o batismo chega primeiro, que era o sol nasce primeiro o meu. Lá. Porque se você não fez missão no Brasil, se você não tem uma capa de couro, né? Legal. Fez no Brasil. Aí eu tava você não tem? As escrituras. Não tem. Poxa, Ô, Vitor. Dá tempo. Tem que mandar fazer. Tem o hino da minha missão também, que eu amo demais. Mas aí que não tem mais, né? Verdade. Aqui dentro das escrituras eu achei essa foto.
que eu levei pra missão com alguns dos meus amigos, alguns dos meus muitos amigos. Alguns dos amigos, ó, tem 80 pessoas nessa foto. Gente, ela é a prefeita, eu tô te falando. Uma despedida minha. E o Cris não dá pra ver, mas o Cris tá aqui. O Cris tá aqui com a Andressa, a esposa dele, né? E vários amigos meus. E, enfim. Aí é uma fotinha de missão. Tudo isso nas minhas escrituras. Olha lá, a Sister Alves. Comigo. Sister Alves, Sister Alves. E aí, enfim. Foi maravilhoso, assim. Tipo, a ida, né? Foi meio louco, mas foi ótimo, assim, ter ido pro Brasil, com certeza. Legal. Então aí você foi, abriu o chamado, metade de Utah tava lá na sua casa. E vai lá, João Né? Pessoa. Quando você Metade do Quórum dos 12. Nossa. Também. Você foi pro CTM de São Paulo, né? Sim. Uhum. E aí você foi para João Pessoa. Como é que foi quando você chegou lá? Foi um baque assim? Você demorou para se acostumar com a cultura ou coisa assim? Ou tanto do local quanto da missão? Como é que foi essa adaptação? Uma boa pergunta, né? Porque eu nunca tinha ido pro Nordeste, né? Então é diferente, né? A cultura, o sotaque também, que eu amo demais. Então, no começo, eu acho que a adaptação foi mais, assim, do tipo de comida, né? Que as irmãs serviam, né? E tudo era diferente. O feijão era diferente, o arroz era diferente, sabe? Temperos, usam bastante coentro, por exemplo. Na Bahia também. As pessoas... Você lembra, né? Na Bahia é muito coentro também. É uma delícia. Sim. Eu gosto. Então, para mim, como eu servi, por exemplo, eu saí dos Estados Unidos, né? Eu morava em Macaé, né? Que não é na capital. Mas aí eu fui para um lugar grande, né? Nos Estados Unidos, né? Utah. E aí minha primeira área foi uma área pequenininha. Tipo assim, quer dizer, não pequenininha, era uma área muito grande que a gente andava, tipo, 2 horas no asfalto, né? Para chegar nos lugares. Mas era um ramo, sabe? Então as pessoas eram muito humildes, sabe? E para mim aquilo foi bom, porque eu senti exatamente aquele desejo que eu tinha de servir, sabe, as pessoas humildes lá e tal, né, que as pessoas humildes têm, assim, a tendência realmente a aceitar o evangelho, assim, mais fácil, né, porque elas têm muita gratidão, então elas sempre convidavam a gente para ir na casa delas, independente se elas eram da igreja ou não, sempre tinha lanchinho e tal, coisas assim. Então, para mim, a adaptação foi, acho que só a vida, né? A parte mais difícil, né? Foi só a rotina mesmo de um missionário, né? O horário de dormir, horário de acordar, horário das escrituras, né? Fazer um treinamento, né? Das 12 semanas, né? Com a minha treinadora. E aquela coisa de rotina de missionário, de não ter contato com os pais, aquela preocupação que eu tinha, né? Porque eu deixei meus pais com aquela situação, né? E um pouco de sentimento de culpado, né? Mas ao mesmo tempo feliz, eles estavam felizes por mim, com certeza, e orgulhosos de mim. Então, eu acho que a maior adaptação não foi nem a cultura, a rotina, porque foi uma confirmação que eu tive daquela coisa de servir meu povo, sabe? Como Jesus Cristo ali no, sabe? Naquelas... ali no calor e tudo. Então, acho que foi mais a adaptação da vida missionária pra mim, que deu certo depois. Legal. E quando você fala sobre as pessoas que eram humildes e tudo mais, eu tenho certeza que quando você fala isso, tem algumas pessoas específicas em mente. Sim. Durante a sua missão toda, não só nessa primeira área, mas a sua missão, quais são algumas pessoas que te marcaram? Acho que sim, a gente não vai ter tempo de você falar sobre todas, né? Porque Sim. são muitas pessoas que marcam a gente durante a missão, mas quais são algumas delas? Então, interessante que 2 semanas atrás foi aniversário de uma dessas pessoas que eu admiro muito, assim. A irmã Terezinha, da minha última área. Ela é uma mulher guerreira demais. Super humilde, com coração gigante. A gente ia pra casa dela, banquete, sabe? Ela fazia suco de natural, suco no Brasil, natural, na garrafa de 2 litros, na garrafa PET, né? E tinha de tudo, assim, ela fazia de tudo. E ela servia muito, ela tinha passado por câncer. Tinha passado, acho que, uns 2 cânceres, eu acho que, tipo,
várias coisas ela já passou, e ela sempre, sabe, ela era a nossa manhinha, né, na missão. E ela sempre disposta, né, a ajudar. Tanto que depois eu voltei pra visitar a missão e eu fui na casa dela, ela também fez o mesmo lanche de sempre. Eu tava grávida da minha primeira filha, fui com meu marido lá. E inclusive o marido dela, que tanto ajudou, que era o casal ali, né? Era ela e o marido dela, o Jonas, que fazia de tudo pela gente, pela obra missionária. Qualquer pesquisador que a gente precisava, que buscasse, ou qualquer coisa assim, ele estava sempre pronto a ajudar. A gente podia contar de olhos fechados, sabe? E ele faleceu, né? Acho que foi ano passado. Então foi bem triste, assim, né? Porque estava vendo aquelas memórias, né? De tudo que a gente passou. E ela tá lá, né? Assim, então, ela é uma das pessoas que tinha todos os motivos para dizer não posso, né? Tipo, poxa, já passei tanta coisa na minha vida, né, na minha saúde, tudo, não posso, tá? Mas não, ela sempre podia ir com a gente, visitar outras pessoas. Ela era uma das irmãs que ajudou, uma das pesquisadoras, né, que foi batizada também na área. Enfim, em geral, assim, sempre tinham irmãs que elas podiam dar todas as desculpas, mas elas nunca davam, sabe? E aí, isso é uma das coisas que eu carrego pra mim até hoje, que, tipo, eu posso sim servir, independente das minhas circunstâncias. E quando eu sirvo alguém, né, eu esqueço dos meus problemas, eu consigo ver que tem outras pessoas com vários problemas na vida, né, então às vezes eu acabo sendo grata pelos meus problemas quando eu tô servindo. E muito disso eu aprendi na minha missão, com pessoas como ela e outras irmãs, a irmã Maria José, de uma área também que eu passei, marido desempregado, e mesmo assim ela, não, vocês vão ter almoço e tal, e recebia a gente com o maior carinho, fazia as melhores sopas e sempre preocupada se algum almoço caiu, ela sempre queria saber para poder, sabe, suprir. Então, maravilhoso. Nossa, pessoas incríveis assim que eu carrego na minha vida para sempre, para sempre. Não, o tamanho do coração dessas pessoas é meta, né, para nós, Sim. pra gente chegar nesse nível. Você falou uma frase de a gente esquece dos nossos problemas, né? Quando a gente está servindo ao Senhor. E você viveu isso também durante a sua missão, né? Que você teve uma lesão no joelho. Sim, nossa, verdade. Você poderia contar isso pra gente, essa história? Sim, eu posso. Então, na missão eu vi, né? Antes da missão, né, e durante a missão, eu sempre via pessoas com problemas, né, de saúde, né, problemas sérios, tem que fazer cirurgia, endoscopia, né, tanta coisa. E interessante que nessa experiência, né, que eu tive, foi um dos meus maiores testemunhos em relação à expiação de Jesus Cristo. Porque eu sempre servi, né, nunca tive problemas de saúde. Nunca, sim, tipo, tem que ser muito grata em relação a isso. E aí, quando eu tava no final da minha missão, tipo, né, são 18 meses, nas minhas 12 últimas semanas, eu tinha acabado de ser transferida para minha última área, né, e era no PIDE, né, numa segunda-feira. Na terça-feira de manhã, no primeiro dia oficial na área, eu acordei com uma dor no joelho. Tipo, nunca tive nenhuma dor na minha vida durante a missão. Quando eu acordei no joelho, eu liguei pra Cici e falei, olha, não consigo nem andar com essa dor. E ela falou, não, vai pro hospital e tal. Enfim. E a sister, no caso, a esposa do presidente da missão. A esposa, isso, a sister, a esposa. Que era Sister quem? Nogueira. Sister Nogueira. Meus presidentes, presidente Nogueira, presidente Sister Nogueira, de São Paulo. E aí eu liguei pra ela, fui pro hospital. Tava lá com a minha companheira, né, e tal, faz exame, faz raio-x aqui e ali. E eu lembro desse dia, assim, como se fosse ontem, que eu tava com a minha companheira, o médico do lado, a tela do computador, e ele, assim, bem, assim, pensativo, ele perguntou, você sente essa dor antes, né? Eu falei, não, primeira vez e tudo. E ele bem pensativo, assim, olhou pra mim, dava pra ver aquela cara, assim, tipo, de muita preocupação e, ao mesmo tempo, dúvida, né, tipo, curiosidade. E aí ele olhou pra mim e falou, você nunca sentiu nenhuma dor antes? Aí eu, não. Ele falou, você
Tipo, é como se você não tivesse nem cartilagem mais no seu joelho. Tá tudo perdido, tudo desgastado, né? Que loucura. E aí bateu aquela preocupação em mim e falei, não, gente, E você era com no final 20 da missão. anos. Com 20 anos, exato. Não, 22? Nem lembro. Acho que 22 já. Acho que eu fui um pouquinho depois, 22. Ah, sim. Tipo, nova, né? E aí, no meu interior bateu aquele desespero, né? Meu pai, não, eu sou no final disso, eu não posso voltar pra casa agora. Tipo, sabe aquela coisa? Tipo, sabe quando você tá animado numa nova área, uma nova companheira e tudo. E aquela coisa, se assustou o médico, o raio-x assustou o médico, o que é pra eu pensar sobre isso, né? Exato, eu também preocupada, porque, poxa, já também tô voltando pra casa, o que vai ser de mim no futuro? Será que eu tenho algum problema mesmo? Tenho que fazer cirurgia, né, e tal. Mas, assim, a afeição dele era muito, muito forte, assim, que eu lembro, quando eu olho pra trás, eu lembro, assim. E aí, eu saí do hospital naquele dia com a tala no meu joelho, né, ele, né, colocou no meu joelho direito, assim, e fomos pra casa, né, daquele jeito. E eu passei várias semanas dentro de casa, sem poder sair, né? Eu tinha que ficar revezando com irmãs e tudo. E mesmo assim, vendo muitos milagres. Só que, literalmente, quando ele me deu a notícia, né? Que eu ia ter que ficar de repouso e tudo. E aquela preocupação que bateu. Mesmo tempo pensando em casa, como é que vai ser, né? Se eu vou ter alguma consequência por causa disso. E eu ponderei no que ele falou em relação a eu não ter tido essa dor antes, né? E eu lembrei do Salvador. Eu só foi muito assim rápido, assim. Eu só lembrei e falei, nossa, por que será que eu nunca senti isso antes? E aí eu lembrei, que foi meu testemunho, né, sobre a expiação, de que o Salvador, ele não só morreu, né, pelos nossos pecados, mas ele sofreu, né, pelas nossas dores, literalmente. Então eu senti que durante aquele tempo, aquelas, 16 meses, sei lá, né, que eu tava na missão, durante aquele tempo, eu senti que ele me carregou pelos braços. E passou um filme na minha cabeça de todas as vezes que eu precisei servir, de todas as vezes que eu abdiquei, né, do meu tempo, até no PIDE mesmo, né, que era o tempo de preparação que a gente tem para fazer coisas para nós mesmos, eu tava, né, enfim, passou um filme na minha cabeça das coisas que eu fiz, né, pelas próprias sisters, talvez com meu idioma mesmo, no inglês que eu falava, né, sempre falei inglês, eu pude ajudar coisas assim, me fez lembrar que realmente tinha um propósito eu não ter tido aquelas dores antes. E ele literalmente me segurou nos braços, me carregou nos braços durante aquele tempo, para que eu pudesse servir naquele dia, naquele horário, naquela área, naquela aula, né, as pessoas que eu pude servir naquele tempo. E bateu uma gratidão mesmo. Aquele desespero foi embora. Eu só senti mesmo gratidão pelo Senhor, né? Por ter me concedido esse tempo servindo. E eu entendi realmente que ele literalmente sofreu para que eu não pudesse ter sentido aquelas dores mais fortes, sabe? E foi, assim, maravilhoso esse sentimento que eu tive. Uhum. Então, Evelyn, deixa eu te perguntar. Isso é um milagre mesmo que você viveu durante a sua missão com o seu joelho e tudo isso. Em Alma 7. Também. Exatamente, né? Que, assim, no Brasil, a gente anda pra caramba, né? Quando a gente tá na missão. Ladeira, escada. Ladeira, e no sol ainda, lá de João Pessoa, no calor. Nossa. Assim, você não tava tratando bem o seu joelho, né? Uhum. Então, o seu joelho quase não tinha cartilagem e você usando sua perna daquele jeito e você não sentindo dores, realmente é uma coisa, um milagre. A gente lê no livro de Mormon, em Alma 7, que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Uhum. Isso aconteceu com você. Sim. O que você diria para alguém, porque infelizmente muitos missionários têm problemas no joelho, na coluna, no pé, e talvez eles estão pensando muito, eu queria ter um milagre assim, eu queria que ele tomasse as minhas dores físicas, as minhas enfermidades do meu joelho sobre ele, para que eu pudesse terminar de servir essa missão, para que eu pudesse terminar de servir a ele, né? O que você diria a essas pessoas que talvez escutam a sua história e ficam com inveja? Uhum. Você está falando das pessoas que estão na missão ainda? Ou
tiveram que voltar. Ou talvez... sim. Pra qualquer pessoa que talvez... Ou pessoas que voltaram e estiveram nessa situação. Voltaram por causa de um problema no pé. Entendi. No Ou até pessoas que não fizeram missão, mas estão passando por alguma coisa e pensando, será que o Senhor vai fazer isso comigo? Será que ele vai curar a minha enfermidade física, igual ele fez com a Evelyn? Uhum. Acho que é uma excelente pergunta, sabe? Porque eu sei que não é esse o caso de muitas pessoas. Como eu falei, eu estava no meio de missionários que acabaram voltando antes para casa, por problema de saúde, né? Teve um missionário, coitado, que ele estava no CTM, do CTM ele voltou, depois ele foi para nossa missão depois de um tempo, e eu presenciei muito isso. Por isso que eu falei, como assim eu não senti dor, né? Tipo, veio aquele sentimento. Então, para mim, o que eu acho? Especialmente para as pessoas que tiveram que voltar antes, né? Ou até nem ir, né? Por algum problema de saúde, seja lá qual for. E é o que eu carrego comigo até hoje. O serviço. A gente pode servir de várias maneiras. Né? A plaqueta missionário, né, é maravilhosa e tudo, mas se você tem o desejo e você não pôde ir ou teve que voltar por esse motivo, sirva dentro da sua comunidade, sirva dentro da sua aula, sirva dentro da sua família. Né? Tem várias maneiras que a gente pode fazer a obra missionária, sabe? Então... eu sei que tudo tem propósito na vida. É isso que eu carrego. Tudo tem propósito. Então, pode ser que esse momento que você não pôde estar lá na missão, né, por problema de saúde, pode ser que realmente o Senhor precisava de você para fazer outra coisa dentro de casa, né, dentro da sua aula. E pode ser que realmente, no meu caso, eu precisava mesmo. Por exemplo, como eu falei, ali, além das sisters americanas, eu era, tipo, a única que falava inglês. Então, eu tive experiências, assim, muito importantes na missão que ninguém mais poderia ter feito, sabe? Então, eu consigo sentir isso. Até mesmo o fato de eu ter vivido a cultura americana já, né? Antes de ir para a missão, eu conseguia usar da minha empatia, sabe? Com muitas missionárias que estavam verdinhas ali, que né? você que conhecia as duas culturas. Exato. Ali, né? Então, isso foi muito bom, sabe? Então, eu acho que tudo tem propósito. Eu não precisei voltar, talvez seja por isso, porque tinha coisas que eram específicas que o Senhor precisava que eu fizesse, mas, ao mesmo tempo, quem, né, tá em casa e tudo, tem outras coisas específicas também que talvez só você podia estar fazendo naquele momento. É difícil de enxergar, né, agora, né, se você está passando por isso tudo, mas eu tenho certeza que quando a gente olha para trás, igual eu estou enxergando isso hoje, assim, por exemplo, a gente consegue ver que tem propósito, sabe? E é só se apegar mesmo no Senhor e lembrar que né, a gente vai ter os nossos corpos perfeitos um dia, independente de tudo. Tipo, meu joelho não é perfeito, mas quando eu escuto o barulho do track no meu joelho, eu penso, tipo, na minha missão, é uma coisa boa também, um sinal de que eu tava lá também, sabe? Mas eu gostei muito dessa frase que você falou, tudo tem propósito, porque não é que o Senhor amava mais a Evelyn do que ama os outros, ou, né, eu penso muito, como a gente é ferramentas, não é que o martelo quebrou, agora vai jogar no lixo. Não. Tem outro propósito, né? Sim. Essa ferramenta. Então, tudo tem propósito. Eu gostei dessa frase. Sim, é verdade. E eu acho também que você falou que isso foi um testemunho muito forte para você do poder da expiação de Cristo. E o Senhor conhece todo mundo da melhor forma possível. E Ele ensina a cada um de nós sobre sua vida, sobre sua expiação, da melhor forma que nós vamos aprender, né? Então, para você foi dessa forma. Para outras pessoas é de formas diferentes. Então, eu acho isso muito legal. E pegando o gancho disso, você já falou de algumas coisas que alguns aprendizados que você leva até hoje da missão. De uma forma geral, como é que a missão influenciou a sua vida até hoje? Seu testemunho, quem você é como pessoa? Uma boa pergunta também. Então, para mim, né, por exemplo, tem coisas que eu carrego comigo que eu sei
que além da minha bênção patriarcal, que é uma coisa que eu carrego muito comigo e carreguei durante a minha missão, né? Plastificada, pequenininha, tava sempre lendo, pude se intensificar realmente com a minha experiência missionária, que é a empatia, né? De você realmente se colocar, sabe, no lugar da pessoa que tá passando por um problema. E o trabalho, né? O serviço ao próximo. Então, para mim, tipo, essas são algumas das coisas fundamentais que eu carrego comigo, que me ajuda a ser menos egoísta, por exemplo, sabe? Quando eu tô passando por uma aprovação, eu olho, sabe? Eu olho ao meu redor e vejo que a vida é bela, sabe? Tem muito mais, assim, que a gente pode agradecer, né? Inclusive, é uma das minhas metas para 2024, escrever só coisas que eu sou grata, ao invés de ficar reclamando da vida, sabe? Então, eu gosto de carregar isso da minha missão em relação à empatia e que eu posso, sim, né, servir as pessoas, independente da minha circunstância. Claro que a gente, né, não pode somente esquecer da gente 100%, né? A gente tem que, né, quando a gente tem família, a gente tem nossa família para cuidar, mas é o que eu carrego, que, por exemplo, eu vejo os missionários hoje em dia, né, aqui na Flórida, por exemplo, que tem bastante obra missionária assim para fazer, né? Não tem tantos membros da igreja como tinham em Utah, por exemplo, quando eu morava lá. E aí eu saio com os missionários, tipo, às vezes eu tô passando por uma aprovação, e eu saio com os missionários, assim, conheço as pessoas que estão ensinando e compartilho do meu testemunho com elas, e eu fico, tipo, cara, tá vendo como só, tipo, eu tenho que ser grata pelos meus problemas, né? Eu sei que vai passar, eu sei que são coisas passageiras, né? Então, e aí, como eu já tinha aquele exemplo dos meus pais, lá de trás que a gente conversou, né, do meu pai, eu já vi tudo isso, assim, de uma outra forma. Então, eu sei que tudo que eu tô plantando hoje, eu vou ter frutos, né? Então, eu tenho que plantar o que é bom hoje, para que eu possa colher frutos bons, sabe? Então, é basicamente isso, assim, que eu faço, que eu carrego. Uma das coisas, por exemplo, que quando eu entrava na casa das pessoas, né, para ensinar, como a representante de Jesus Cristo, eu sabia que eu era. Eu sabia que do meu chamado, do meu propósito. Então, quando eu olhava para aquelas pessoas, eu pensava, o que Jesus Cristo estaria fazendo, né, se ele estivesse aqui do meu lado? Tipo, eu olhava para elas realmente como filhas de Deus, né, e talvez seja isso que eu faço isso também hoje, que eu continuo fazendo. Eu olho para as pessoas, que elas são filhas de Deus importantes, né? Ninguém é melhor que ninguém. Então, se elas precisam de alguma coisa, como vocês falaram, né? Que sempre alguém precisa de alguma coisa. Literalmente é isso que eu faço. Eu gosto de ajudar. Se eu tenho como conectar, sabe? As pessoas, ajudar, por que não? Né? E eu sei que eu fazendo isso, o Senhor tá me abençoando de qualquer jeito. Então, basicamente isso, usar de muita empatia, né, e de serviço, e é isso, pau para toda a obra. Legal, tudo tem seu propósito. E Evelyn, com certeza a sua missão te ajudou a se tornar a mãe, a esposa, a amiga, a filha, né, a membro da igreja que você é hoje. Então a gente fica muito feliz que você fez a sua missão. Mesmo que a gente tenha duvidado que você queria de verdade fazer a missão na época. Mas, só antes da gente encerrar, você tem a camisa aí da missão? Ah, sim. Gente, eu tenho uma coleção de camisas da missão. Eu não tive coragem de jogar fora. Então eu tenho um pacote assim que eu uso o aspirador, né? Mas explica para quem não sabe o que é uma camisa de missão, porque eu acho que nem toda missão, nem todo lugar faz. O que é uma camisa de missão? E mostra. Tá, eu vou te mostrar. Eu nem sei se, tipo, realmente todas as missões fazem, mas cada zona, sabe, da minha missão, né? Da minha missão, gostava de fazer camisas com o nome dos missionários para poder te lembrar. Que era baratinho, né? Uns R$10 cada um, R$15. Mais ou menos isso. Então a gente acabou colecionando várias, né, gente? Então eu tenho várias, mas eu separei essas duas. Essa aqui, a bandeira da Paraíba é nego. É preta e vermelha. Aí, e fala nego. Exato, nego, Exato. E olha aí, que criativo. Eles colocaram
não nego batismos. E aqui tem o símbolo do batismo, né? É o símbolo do batismo. E aqui é o símbolo da nossa missão. Que o símbolo da nossa missão fala que o sol chega primeiro em João Pessoa, tipo 5 da manhã. Era assim. Ah, que legal. Sol, e aí fala, o batismo chega aqui primeiro. Porque a gente acordava mais cedo, aquela coisa, né? Tal. Sim, e aqui tem, na verdade, essa camisa da missão inteira, se eu não me engano. Tem todas as zonas, sabe? Todas as zonas. Ah, que legal. Missão. Mas o nome dos missionários ou é o nome das áreas? É o nome das zonas e dos missionários. Só o sobrenome, pequenininho. Então, cadê o Alves aí? Gente, nem sei qual zona que eu tava. Deixa eu ver. Aqui, Liberdade. Lá em Campina Grande. Liberdade, Sister Alves. S. Alves. Aqui, ó. S. Alves, legal. Ó, mas eu tiro o meu chapéu pra você, porque, cara, eu não sei, não faço nem ideia onde estão as... Ó, você tem mais Sister Alves. Essa aqui é a Sister Alves, que era só das Sisters, né? Que a gente tinha... Não é com gravata? Era tipo Sisters de Poder. A gente tem nome de algumas Sisters que eram Sisters do nosso distrito, onde a gente se reunia. É porque, né, tem as Sisters treinadoras que se reuniam só com as Sisters. Cada missão tem uma regra, no caso, né? Então aqui era tipo Super Sisters. Então foi uma das camisas assim que eu tenho. Legal. Não, essas relíquias de missão a gente tem que guardar mesmo. Sim. Que são importantes, são tesouros, né? Eu adoro. Mas, Evelyn, foi uma delícia aqui bater o papo com você, aprender mais a sua missão. Você é uma grande amiga, então é sempre divertido. Obrigada. Vitor, alguma coisa que você quer acrescentar? Só agradecer mesmo, Evelyn, foi demais. É tudo isso que você falou que a missão te ensinou, a gente consegue ver na pessoa que você é. Então, muito obrigada. Prazer compartilhar com vocês. A missão para mim é algo muito sagrado, assim. Aí, com toda vez que eu falo, nossa, traz todos os pensamentos, né? Lembranças e tudo. E ficou tranque. Fiquei, oxi. Aí, ó. Fiquei tranque demais. Nossa, demais. Até porque, conversando com vocês sobre isso, me trazem lembranças também, porque o Vitor, né, eu já conhecia também antes da minha missão, a gente tinha amizade, e na época a esposa dele, quando ela recebeu o chamado, eu falei com ela no ouvido, né, dela, eu falei, eu também acho que eu vou servir uma missão, porque eu não tinha certeza, né, mas como eu sabia que eu não ia vê-la, porque ela estava indo servir missão, eu compartilhei com ela e me ajudou também a realmente ter certeza do que eu fazia. Então, o Cris estava na minha despedida e o Vitor estava na minha chegada, então é muito legal de estar conversando com você sobre a missão e é maravilhoso, né, gente? Eu super recomendo, é o recado que eu deixo, né, para quem tá assistindo, se você tem dúvida, ora ao Pai Celestial, ajoelhe, pergunte com real intenção mesmo, sabe? Com sinceridade. Não tenha medo. A missão é um lugar, assim, onde você vai aprender muitas coisas. Não é fácil. A missão não é fácil. Nunca foi fácil. Mas a expiação de Jesus Cristo também não foi. Então, é isso que eu carregava comigo e carrego até hoje. Se a expiação de Jesus Cristo, né, foi tão difícil, quem somos nós para querer que, né, nosso fardo seja tão leve, né, e tudo isso? Então, é incrível. Tem as experiências que a gente carrega para toda a nossa vida e a gente faz amigos eternos. Nossa, membros, missionários, presentes de missão, né? Enfim, todas as pessoas que a gente conhece que estão juntas nessa causa fazem parte, né, da nossa história. Então eu realmente sou muito grata dessa experiência que eu tive. Amém. Estamos plenamente tranque, mas obrigado mais uma vez, Evelyn, por participar aqui com a gente. Também queremos agradecer o Alfredo Neto, a Júlia Silo e toda a equipe do Central das Escrituras. Se você gostaria de participar do nosso podcast, envia um e-mail para derrepentetranque@gmail.com contando um pouco da sua história. Não se esqueça de se inscrever no De Repente Tranque, onde você costuma ouvir podcast. E siga a gente nas redes sociais pelo canal Central Jovem. Nos vemos semana que vem.